Deus abençoe a sua vida abundantemente. Mais um momento com Deus, mais um momento de fé. Então você que está entrando agora, compartilhe. Hoje eu quero estar trazendo um livro aqui, Salmo 1, né? A diferença de quando você anda na presença de Deus e quando você não anda. Deus nos orienta para que a nossa vida prospere em todos os caminhos e seja bem-sucedidos. Nós temos que estar de acordo com essa palavra, e essa palavra aqui aplicada na sua vida há um resultado, tanto para você, tanto para a sua família. Então é nessa fé que eu quero compartilhar com você nesse instante. É nessa fé que eu quero ler esse texto e que o Espírito de Deus venha fazer morada dentro da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu quero estar lendo esse texto que está aqui em Salmo 1, né? Salmo 1 é um livro muito forte da Bíblia, onde eu quero trazer uma mensagem de fé para você e para a sua família, e juntos nós orarmos logo mais à meia-noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo aqui o livro de Salmos, capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual o seu fruto dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É a morte. Amém. Meu Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por este momento de fé, obrigado, meu Pai, por este livro que tem nos dado direção dia após dia, meu Pai, para viver o melhor nessa terra e no mundo por vir a salvação eterna. Então me usa como instrumento em suas mãos para trazer vida, para trazer fé, certeza para o meu irmão e para a minha irmã que nos acompanha nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É muito forte esse livro aqui de Salmo. Ele relata dois tipos de pessoas: o justo e os ímpios, aquele que obedece e honra a Deus e aquele que desobedece e desonra a Deus. Não tem jeito. Lá em Gálatas diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Muitas vezes nós queremos colher coisas boas, mas o que nós estamos dando para colher? Nós estamos fazendo coisas ruins, estamos desobedecendo a palavra de Deus, estamos muitas vezes fazendo o que Deus não nos orientou a fazer. Por isso muitas vezes estamos dando com a cara na parede. Por isso que muitas vezes as coisas não rompem, não dá certo. Por quê? Por causa da nossa desobediência. Se você não gosta do que você está colhendo hoje, observe o que você andou semeando, observe o que você andou plantando. Muitas vezes reclamamos demais, falamos: Deus não ouve a nossa oração. Deus está ouvindo a nossa oração, ouve o nosso clamor. A questão é, muitas vezes por causa da nossa boca, nós proferimos palavras malditas, ao qual nós ficamos sobre ela, porque nós somos profetas da nossa própria vida. A Bíblia diz que o bem e o mal estão no poder da palavra. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. E muitas vezes estamos comendo os frutos ruins por causa que profetizamos coisas ruins. Meu salário não vai dar para isso, nem para aquilo, nem para aquilo. E seja feito conforme a tua fé. Hoje eu quero trazer essa mensagem para você. Que para você ser bem sucedido em tudo, você tem que andar segundo essas palavras. Você tem que obedecer à palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível, porque Deus mesmo disse que não ia dar nada que não seria impossível para nós. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifesta na sua vida. Aqui o livro está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha só, para eu e você ser bem-sucedido, bem-aventurado, nós temos que evitar as más conversações. Porque muitas vezes eu não sei você, mas tem pessoas que quando chega com você está falando coisas positivas, a pessoa também botando você para baixo. Então você não tem que seguir o conselho dessa pessoa, e muito menos se assentar, porque você tem que levar a palavra de vida para as pessoas. A sua boca tem que trazer vida ou morte. O que você quer que saia da sua boca? Quer trazer vida? Então profetiza. Usa suas palavras para bem colher os frutos em nome de Jesus. Então bem-aventurado é aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitos
busca um conselho de um, de fulano, de Beltrano. Eu estou te falando para você buscar conselho do Senhor. Essa palavra de Gênesis a Apocalipse tem resposta para mim e para você. E como é que nós vamos buscar o conselho de Deus? Através da oração. Você tem que estar orando constantemente, porque através da oração você vai estar falando com Deus. E você falando com Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que toda vez que o povo clamou, que toda vez que o povo buscou, os seus ouvidos estão atentos para ouvir o clamor do justo. Então quando você clama, você pede a Deus, Ele dá. Ele diz, pede-me e te darei as nações por herança. Então ore, converse com Deus. Mas pastor, eu oro, eu faço isso. Você tem que orar e consequentemente você está falando com Deus quando você ora. Você quer ouvir Deus falar contigo? Leia a palavra de Deus. Aí vem a segunda parte, que medita no livro da lei dia e noite. Você lê essa palavra, Deus vai falar contigo, você vai ficar pensando. Muitas vezes o que tem vindo acontecido na sua vida é o que está no seu pensamento. Se você estiver pensando nas palavras de Deus, vivendo essas palavras de Deus, é o que vai acontecer. Mas muitas vezes você está pensando na doença, está pensando no fracasso, está pensando na derrota. Observe que nessa caminhada da fé, já atendemos pessoas que por um momento o médico liberou uma palavra, a pessoa acreditou tanto naquela palavra que ela foi tomando posse daquilo, quando pensa que não, morre rápido. Ao ponto de algumas pessoas que nós ministramos falar, você escolhe, ou você vai ficar com a palavra do médico. Eu não estou aqui tirando a autoridade do médico, porque ele estudou, ele se preparou para isso, mas eu estou entregando a autoridade verdadeira ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí o médico falou, eu falei, você prefere ficar com a palavra de médico, do médico ou de Deus? O médico diz isso, mas Jesus está dizendo aqui que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores na cruz do Calvário. E automaticamente o que aconteceu? A irmã, não, eu quero a palavra de Deus. E quando foi na semana seguinte, o médico estava enganado, fez um exame errado, e deu tudo errado, não tinha nada, a mulher estava cheia de saúde, mas se ela alimenta aquilo na vida dela, o que ia acontecer? Então cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que ando dizendo a seu respeito, medite nessa palavra, leia nessa palavra, busque em Deus, porque quando você ora, você fala com Deus, quando você ler a palavra, Deus fala com você, e Deus quer falar com você ainda hoje, ainda agora. Basta você ler, basta você buscar nele, porque ele se revela àqueles que o buscam. Ele disse que aqueles que me buscar, ele vai deixar ser achado. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Ele está disposto, ele está trabalhando, está todo o tempo ligado, esperando a nossa busca, em nome de Jesus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você tem que pensar nas coisas boas. A minha mente, a sua mente tem que pensar as coisas dos céus, as coisas de Deus. A terra, tudo isso vai passar. Todas as coisas que você está vendo, essa situação, esse problema, vai passar. Isso não veio para te derrotar, nem para destruir. Para de ficar focando no problema, para de ficar focando na decepção, para de ficar focando no que disseram a seu respeito. Comece a olhar ao que Deus tem falado a seu respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim, um futuro, uma esperança, que é Cristo Jesus. E é nessa palavra que você tem que se alimentar dia após dia, dia e noite, trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, trazer os pensamentos de Deus, porque Deus diz assim, jurou o Senhor dos Exércitos, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Você tem que trazer à sua memória pensamento de paz e não de mal. Arranca toda a maldição, arranca todo o mal da sua vida e começa a pensar as coisas do alto, em nome de Jesus, amém? Muitas vezes você fica preso ao que seus olhos estão vendo. Pastor, o que eu estou passando agora, eu estou enxergando. Tira o foco disso aí, começa a olhar para Deus, eleva os seus olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro vem do Senhor. Para de ficar olhando para esse problema. O nosso Senhor Deus mesmo diz, para nós não ficar olhando para as coisas que estamos vendo, atentando para as coisas que estamos vendo, porque tudo isso é terreno, é passageiro, mas atentando para as coisas que não se vê, pois elas são eternas e espirituais. Eu te convido a você, além de orar, você ler a palavra, você também tem que jejuar. Porque quando você jejua, você diz não para si mesmo, diz não para a sua carne, e automaticamente você fica mais forte espiritualmente. E é isso que Deus quer fazer com você.
O próprio Senhor Jesus Cristo teve um momento que os seus discípulos chegaram nele: mestre, como podemos fazer expulsar esse mal? Ele disse: tem um tipo de casta que só sai com jejum e oração. Então continue orando, continue clamando e continue jejuando. Isso não dá muito ibope hoje no meio evangélico, mas é o que vai fazer a diferença. Orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Quantos estão comigo em nome de Jesus? Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Olha que forte isso. Ao qual dá o seu fruto no seu tempo, e tudo quanto fizeres prosperará. Árvore frutífera. Árvore frutífera, meu irmão. A água aqui representa o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que beber da água que ele der jamais se tornará ter sede. Do contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, meu irmão, no devido tempo você vai dar fruto. Talvez não aconteceu nada agora, mas vai dar o fruto. Não desista, não desfaleça, porque se você não desfalecer, certamente você vai colher. Você vai dar fruto 30, 60 mil por um. É promessa de Deus para nós. Então, começa a viver essa palavra, começa a meditar nessa palavra, começa a trabalhar, a fazer essa palavra prevalecer na sua vida, aplicar na sua vida. Porque nesse texto aqui está dizendo que existe duas pessoas: aqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem, aqueles que ouvem e não obedecem. E quem obedece aqui está dizendo o quê? Que é bem-aventurado. Eu profetizo para você: seja bem-aventurado. Obedeça essa palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se Noé não tivesse obedecido à voz de Deus, ele tinha sacrificado não só ele, mas toda a sua família. Mas ele obedeceu. Então obedeça à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus, porque ele está dizendo que você será comparado como árvore plantada junto a ribeiro. Pode ser na época de seca, mas toda árvore que está próxima ao ribeiro, ela continua verde, dando fruto no seu tempo. E é isso que vai ser com você quando você está ficado nessa palavra. A Bíblia diz: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Então, meu irmão, o segredo para prosperar, o segredo para você avançar, para ser bem-sucedido, bem-aventurado em todos os seus caminhos, é obedecer a palavra de Deus. E obedecendo a palavra de Deus, você orando, você lendo a palavra de Deus, Deus falando com você, você jejuando, só resta uma coisa: você ser cheio da água, cheio do Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu quero ver que inferno que vai paralisar a sua vida. Eu quero ver que inferno que vai tentar minar a sua fé. Sabe por quê? Porque você vai estar fortalecido espiritualmente. Você vai ser comparado a árvore plantada junto a ribeiro. Está tudo seco ao redor, mas essa árvore vai dar fruto. Então por isso que ele fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você está sob essa palavra. E quando você está firmado nessa palavra, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando veio o grande temporal, veio as tempestade, vem a situação de vício, deu com ímpeto quando aquela casa não se abalou. Sabe por quê? Porque ela estava firmada nessa palavra. Eu e você, para continuar prosseguindo nessa vida, nós temos que estar com a nossa vida firmado nessa palavra, buscando sempre o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E aí sim você vai ver que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Olha só que, semelhantemente, quando você obedece, você vai prosperar. Então, automaticamente, se você desobedece, vai cair em ruína. Porque está dizendo aqui do verso 4 em diante, diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Observe que quando eu obedeço à voz de Deus, está falando de vida. E quando eu desobedeço, está falando que é morte. Qual é a sua escolha? Ser justo ou ser ímpio? Obedecer ou desobedecer? Deus todo dia faz essa pergunta para mim. Deus todo dia faz essa pergunta para você. Eis que proponho para você hoje a vida e a morte,
a bênção e a maldição. A escolha é sua. Quer ser bem-aventurado? Quer ser bem-sucedido? Quer que seu casamento dê certo? Sua vida empresarial dê certo? Todas as áreas da sua vida dê certo? Obedeça a palavra de Deus. Porque a fidelidade do justo é a bênção de Deus. E a desobediência do ímpio é o castigo. Qual que você quer para você? Deus está te propondo isso nesse instante. Mas se você quer, obedeça a palavra de Deus. E você vai ser bem-aventurado em todos os seus caminhos. Ainda que tentam minar você, ainda que tentam soprar a sua farofa, você vai dar fruto. Semana passada eu estive em Taguatinga e tinha uma árvore lá. Cortaram a árvore toda, só estava o toco. Mas o toco estava tão florido, tão bonito. Eu falei, eu tenho que tirar uma foto. Eu nem não consegui tirar a foto. Mas eu falei, isso aqui é o que acontece. Muitas vezes as pessoas tentam te cortar, te minar, te destruir. Mas quando você está fincado na palavra de Deus, você está sob a palavra de Deus, meu irmão, você vai dar fruto no seu tempo. Nada, absolutamente nada vai impedir você de frutificar. Eu quero te dizer que você que está nessa palavra de Deus, Deus está dizendo, bem-aventurado. É você mesmo que não anda no segundo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Por isso você é comparado com uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto você fizer vai prosperar. Toma essa palavra para você, toma essa palavra para sua família. Eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa obedecemos essa palavra e vamos prosseguir, meu irmão, até aquele grande dia. Muitos pensam, não é pela graça. Irmão, se você não obedecer, não tem como. Se fosse assim, Jesus não fazia comparação das 10 virgens. 5 delas eram nessas, 5 prudentes. As nessas levaram só as nessas levaram só as lâmpadas, mas não levaram o azeite. Já as prudentes levaram as lâmpadas e azeite consigo. O azeite simboliza o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E quando o noivo chegar, buscar a sua igreja, você tem que estar pronto, tem que estar preparado, cheio do Espírito Santo. Então busca o Espírito Santo, ministra o Espírito Santo na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, das suas filhas. Ministra o Espírito Santo na sua casa. A sua casa tem que ser construída sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, porque quando gritar, aí vem o noivo, você vai entrar para as bordas, você não vai ficar de fora. As loucas, as insensatas, foram atrás do azeite na última hora. E muitos estão dentro da igreja querendo buscar o Espírito Santo na última hora. Você tem que buscar o Espírito Santo agora. Através da leitura da palavra, da oração, do jejum e do clamor a Deus. Porque Ele diz, pede-me e te darei as nações. Se Ele nos dá nações, o Espírito Santo Ele também te dá. Basta pedir para Ele. Peça para Ele com fé, não duvidando, porque você vai receber em nome de Jesus. Vamos falar com Deus aqui agora, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e nosso Pai, essa é a Tua palavra viva e eficaz, meu Pai. Aqui no livro de Salmos mostra, meu Pai, as profundezas da alma dos seus autores, meu Pai, e a sua comunhão com Deus. Podemos, meu Pai, aqui identificar com as experiências pessoais e os momentos da angústia, tristeza, alegria e fé de cada um deles, meu Pai. E com isso, aprender a desenvolver a confiança no Altíssimo, meu Deus. Na certeza de que assim como Ele não desamparou aqueles que Ele chamam no passado, que aqueles que o Senhor não chamou no passado, jamais vai ignorar o clamor do sincero, daqueles que fielmente o buscam, meu Pai, assim como este homem, essa mulher, essa jovem, essa criança que está conosco aqui agora. O Senhor, meu Pai, não se deixa escarnecer.
A tua palavra diz que aquele que busca, encontra, meu Pai. Então, meu Deus, se revela para este homem, se revela para essa mulher, meu Pai. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, de Salmo, capítulo 1, mostra dois tipos de pessoa, meu Pai. Este Salmo é uma prévia de todo o conteúdo do livro, meu Pai, porque mostra o contraste entre o justo que se destacam pela obediência à sua palavra, às escrituras de Deus, né, as escrituras sagradas, e os ímpios que a desprezam o seu ensino. Enquanto o primeiro grupo, meu Pai, que é justo, possui caráter irrepreensível e capacidade de renunciar ao mal e viver o sobrenatural na sua presença, segundo a tua palavra, e faz a sua própria vontade. Já o segundo não, meu Deus, nega a tua palavra, se esconde atrás de situações, meu Pai, em vez de enfrentar, vai vivendo uma vida conforme o vento leva para um lado e para o outro, meu Pai. E no final de tudo é a morte. Nós, porém, estamos aqui na fé, na vida, porque o Senhor é vida e vida com abundância. Então, meu Deus, ministra neste homem, ministra nessa mulher, meu Pai, a vida do Senhor, para que cada um, meu Pai, não venha se deter no caminho do justo, do injusto, meu Pai, nem venha se assentar às rodas do escarnecedor, meu Pai, mas que cada um venha ter prazer em te buscar, tenha prazer na tua palavra, orientação direcionada, organizada na vida nossa, meu Pai, que é a tua palavra, meu Pai. Todos aqueles que meditam na tua palavra, meu Pai, eles vivem, eles bebem da água que jorra para a vida eterna, meu Pai. Então que essa água venha fluir dentro do meu irmão, da minha irmã, e que eles possam, meu Pai, beber dessa fonte nesse instante, meu Pai, e viver o extraordinário em nome de Jesus, meu Pai. Meditar, meu Pai, não é simplesmente ler, mas refletir e trazer para a sua própria vida as instruções reveladas pelo Espírito Santo, meu Deus. A meditação constante nas Escrituras, meu Pai, as suas consequências práticas, fazem a pessoa conhecer os pensamentos de Deus, as suas vontades, meu Deus, o seu conceito, meu Pai, sobre todos os aspectos da vida, meu Pai. Quem tem prazer na sua palavra não faz más escolha, mas escolhe o certo, porque o Senhor é a certeza para nós, meu Pai. Porque o Senhor quer guiar aqueles que o buscam pela sua direção, pelo seu próprio Espírito, meu Deus. Então, meu Pai, capacita este homem, capacita essa mulher, que eles venham ser guiados pelo teu santo e poderoso Espírito, meu Deus. E assim, meu Deus, quando nós somos guiados, nós somos semelhantes à árvore frutífera, meu Pai, plantado junto à corrente de água, meu Pai. A água aqui representa o Espírito Santo do Altíssimo. E a árvore, meu Deus, o justo. Isso significa que todo aquele que guarda e pratica a sua palavra, meu Pai, possui esse vigor de resistência, mesmo com o surgimento de problemas, vive sempre renovados, meu Pai. Mesmo que o inferno todo se levante contra, nós somos fortalecidos na fé, porque é o Senhor que nos fortalece, meu Pai. Porque sacia constantemente dessa fonte inegostável, meu Pai. Inesgotável, meu Pai. Que é na fé. Assim, meu Pai, não vamos desanimar. Não vamos também desistir. Porque nós cremos que no tempo certo nós vamos produzir fruto 30, 60 mil por um, meu Pai. Porque através da obediência, meu Pai, virão todas as bênçãos sobre nós e nos alcançarão. Isso está lá em Deuteronômio 28, diz que atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, de obedecer o que o Senhor ordena, meu Pai. Bendito serás ao entrar. E a tua palavra resume dizendo que virão sobre nós todas as bênçãos e nos alcançarão. E mais na frente também diz que aquele que desobedece é semelhante ao ímpio aqui. Virão maldições, virão coisas ruins. Então, meu irmão, minha irmã, observe o que você está plantando, o que você está colhendo. Porque tudo é colheita, tudo é colheita, é plantação e colheita. Não se zomba de Deus, por tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, plante no Espírito, porque quem planta no Espírito, colhe a vida eterna. Como, pastor, que eu vou fazer isso? Já acabei de dizer, quando nós lemos o texto, oração, leitura da palavra, jejum,
e buscar o Espírito Santo, meu irmão. Dia após dia, todo momento, todo instante. A Bíblia diz: alvo esteja as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo representa o Espírito Santo. Nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça, porque é o óleo que mantém a chama acesa, a chama queimando o tempo todo. O nosso Pai mesmo, quando foi ao assunto ao céu, diz: eu não vou deixar você só, eu vou derramar sobre vós o meu Espírito. Ele mandou este fogo para mim e para você, mas manter essa chama acesa é comigo e com você, é buscando, é através da nossa entrega, da nossa dedicação à leitura, da nossa dedicação à oração, da nossa dedicação nos jejuns, na busca do Espírito Santo, mantendo essa chama acesa. Como? Praticando a fé. A fé é o mecanismo que Deus colocou dentro de nós para manter essa chama acesa. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe essa chama se apagar. Antigamente era a responsabilidade do sacerdote. Hoje a responsabilidade é minha e é sua. Você é sacerdócio real, nação santa. Você foi o escolhido por Deus. O sacerdote, o fogo tinha que arder continuamente. Mas não podia vir fogo estranho, porque o fogo foi enviado pelo próprio Deus. Assim também o Espírito Santo veio para nos consolar, para manter essa chama acesa. E nós temos a obrigação de manter esse óleo aceso, essa chama acesa, que é através do Espírito Santo. Então continue buscando, continue orando, continue se entregando para Jesus, porque Deus vai fazer o sobrenatural na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Irmão, observe que é impossível não ver o contraste, a diferença do justo e do ímpio. Quando você está na presença de Deus, a diferença é nítida. Deus diz que fará a diferença daquele que serve a mim e daquele que não serve. Então começa a servir a Deus, você vai ver a diferença na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, através dessa fé, eu oro agora, abençoo a vida de todos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, toma de conta daqueles que estão, meu Pai, enfermo, meu Pai, inconsciente, muitas vezes no leito do hospital, meu Pai. Toma de conta, meu Pai, e traz à memória aquilo que dá esperança para este homem, para essa mulher, que é a vida, que o Senhor veio para nos dar vida. Meu Deus, abençoe cada casamento, cada relacionamento, cada filho, cada filha, meu Pai, cada família, meu Pai, está debaixo da sua graça, meu Deus. Nós apresentamos, meu Deus, cada uma dessas pessoas diante das tuas mãos, meu Pai. Livra do roubo, do acidente, do furto, meu Pai, e faz o milagre acontecer na vida de todos, meu Pai. Nesses dias, meu Pai, aonde a peste tem propagado à meia-noite, nós estamos aqui agora à meia-noite propagando a vida, propagando o amor, propagando a palavra do Senhor que traz vida e que traz restauração. Então que a tua palavra entre nessa casa, entre nessa família e faça o extraordinário hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome de Jesus, né? Eu creio que Deus está fazendo coisas grandiosas, né? Logo mais, às 20 horas, estaremos reunidos ali no setor sul do Gama, na quadra 5, lote 15, Nação da Fé. Estaremos lá reunidos trazendo a palavra de fé, né? Ou, por exemplo, o povo fala que amanhã, que hoje, né, que já é meia-noite, hoje será quarta de cinza. Eu, porém, vos digo, ao invés de cinza, óleo de alegria. Amém? Então, eu quero que você venha na fé, que você está ungindo o alto da sua cabeça com o óleo da alegria, a presença de Deus na sua vida. Sem ela, não podemos nada. Então, nessa quarta-feira, estaremos reunidos ali às 20 horas da noite, no setor sul do Gama, na quadra 5, lote 15, Nação da Fé. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos que nos acompanhou até agora. Que Deus abençoe. Curte, compartilha. Nós estamos com um canal no YouTube, né? Daqui nós editamos, vai para o YouTube e lá tem toda semana que nós temos feito. Deus tem feito, né? É uma semente. Todo dia nós estamos plantando. Um dia haverá a colheita. Amém? Se não houvermos desfalecido. Muitas vezes até, nós está cansado hoje, não vai fazer. Não, nós vamos prosseguir, porque Deus é fiel. Deus começou essa obra, Ele é fiel e justo para completar até aquele grande dia. Então um grande abraço aí, tá? Um grande abraço.